Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em 6 episódios, traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores. Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo desse chão, plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol, trabalhamos para que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos de paixão pela terra. O SB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ESG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a difference. Become sustainable growth with added value. Bem-vindos ao segundo episódio da série ESG na cadeia de valor do agronegócio. Nesta série especial, sob o oferecimento de Aster Máquinas e SB Sustainable Business Solutions, iremos trazer os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre ESG na cadeia de valor do agronegócio. E este é o episódio Principais Frameworks, Índices e Standards ESG do mercado. E para falar sobre esse tema aos ouvintes, nós teremos hoje a presença do Caio Mônaco, gerente de operações do CDP, o Carbon Disclosure Program. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Boa tarde a todos. Eu estou super bem, muito obrigado. E vocês? Oi, Caio, tudo bom? Bom receber vocês aqui para a gente ter essa conversa super produtiva, super interessante. Com certeza vai ser muito bom escutá-los. E sobre esse tema, né, com certeza nossos ouvintes vão gostar bastante de entender esses frameworks, índices, standards de ESG e como a gente trazer métricas para conseguir ter um desenvolvimento sustentável, principalmente no agro. Também já agradecendo aqui ao pessoal da Aster Máquinas, ao pessoal da SB, por estarem oferecendo esse conteúdo a todos. Bom, quando falamos de sustentabilidade ESG, nós estamos falando sobre objetivos a serem alcançados pelas organizações, empresas ou outras organizações governamentais, etc., para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, sendo esse desenvolvimento tanto econômico quanto social ou ambiental. Mas como fazer para sabermos se realmente estamos alcançando nossos objetivos e metas? Para isso, foram desenvolvidos, no correr dos anos, diversos frameworks, standards e índices. Existem desde frameworks setoriais, focados em ações específicas a determinado mercado, como, por exemplo, o mercado têxtil e de mineração de joias, como mais gerais, que podem e devem ser aplicados a qualquer ramo econômico, como o agronegócio, a indústria, o comércio e serviços. Esses indicadores e padrões ESG são, então, publicados na forma de relatórios ESG ou relatórios de sustentabilidade pelas empresas. Uma questão quanto a esses relatórios tem sido as informações divulgadas, que muitas vezes não são comparáveis entre as empresas ou não são altamente relevantes. Isso ocorre porque as empresas podem escolher qual padrão ou estrutura gostariam de utilizar para seu relatório. É comum que grandes empresas usem vários padrões e estruturas para seu relatório, e também é comum que empresas do mesmo setor emitam
esses relatórios em momentos diferentes, utilizando diferentes limites, metodologias contábeis, métricas, unidades de medição e formatos. Com isso, tem ocorrido uma fusão de padrões, então, para que se possa facilitar a comparabilidade das informações de sustentabilidade. Hoje, os principais padrões globais ESG são o GRI, o SASB e o TCFD. E no Brasil, o padrão mais utilizado é o GRI. Já quando falamos de padrões para empresas relatarem seus impactos ambientais, como a emissão de carbono equivalente, por exemplo, o principal padrão do mercado é o da CDP. Isso mostra que hoje estamos muito bem acompanhados aqui no episódio, trazendo os líderes das principais instituições do mercado para essa conversa. Bom, antes de chamá-los, eu gostaria ainda de trazer alguns conceitos rápidos para os nossos ouvintes aproveitarem ainda mais a nossa conversa. O primeiro conceito é o conceito de stakeholders. A definição mais comum é a de portador de interesse. O termo vem da esfera econômica, refere-se precisamente a qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse em determinada empresa. Esses atores eles podem influenciar ou ser influenciados pela empresa, ou ter benefícios ou sofrendo efeitos negativos. Uma empresa ela interage com clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, credores, a administração pública, sindicatos, investidores, pares e empresas concorrentes. Mas também, de forma mais geral, o território em que atua, a comunidade, as instituições, municípios, províncias, regiões, governos, escolas, universidades, partidos políticos e a sociedade como um todo. Outro conceito é o de inclusão de stakeholders, que é o de identificar os stakeholders e detalhar no relatório quais foram as medidas que foram adotadas para atender às expectativas de cada um desses stakeholders. Outro conceito é o de materialidade, ou seja, abordar no relatório aspectos que reflitam os diversos impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização, o que ainda podem influenciar diretamente as avaliações e decisões dos stakeholders. Ainda temos o contexto de sustentabilidade, que é descrever no relatório o desempenho da organização no contexto mais amplo da sustentabilidade. E, para fechar, o contexto de completude, que é avaliar se os aspectos abordados são amplos o suficiente para refletir os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização. Bom, com isso, a gente fecha essa parte de conceitos e parte aqui para a conversa com o Caio. Bom, e a gente vai puxar a primeira pergunta aqui. A gente gostaria, e Caio, que você explicasse para os nossos ouvintes como que funciona o CDP, como que é o seu funcionamento, o que é o CDP, primeiramente. Acho que seria bem legal. Então, gente, antes de explicar um pouco sobre o que é o CDP, por mais que muitas pessoas tenham muito contato com a nossa organização, é difícil de explicar. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que a gente faz realmente. Pela nossa natureza única, como organização não governamental no mundo, serviu para se somar e complementar algumas lacunas que existiam aí no universo de reporte de dados ambientais. O primeiro ponto, é muito importante deixar claro que o CDP não é um padrão como o GRI. Nós somos um pouco diferente, onde o GRI fornece as diretrizes, norteia as empresas sobre como elas devem reportar seus dados de sustentabilidade, de ASG, nos relatórios de sustentabilidade, o reporte integrado, e o CDP ele foi criado após o GRI como um centralizador dessas respostas para aumentar ainda mais a padronização do reporte de dados ambientais de sustentabilidade. Então, resumidamente, o CDP ele é um framework que tem a gestão, a maior plataforma de divulgação de dados ambientais do mundo, de multi-stakeholder, então de governos, estados, cidades, empresas de todos os tamanhos, de todos os setores e diversos escopos também, como, por exemplo, mudanças climáticas, segurança hídrica, e desmatamento, tá? Ou recursos florestais. Bom, mas como que o CDP surgiu? Agora vai ficar um pouco mais claro sobre qual foi o início do CDP e por que a gente veio para esse mundo. Então, nos anos 2000, exatamente 22 anos atrás, um grupo de amigos da Bolsa de Valores, eles eram investidores, economistas que operavam também na Bolsa de Valores de Londres, perceberam uma carência de dados ambientais sobre as maiores empresas listadas na Bolsa de Londres. Então, necessitando desses dados, por exemplo, de pegada de carbono ou o
que essas empresas estavam fazendo em relação à gestão dos impactos ambientais, esses amigos, eles se juntaram e desenvolveram o primeiro questionário do CDP para coletar essas informações relacionadas a mudanças climáticas para as maiores emissoras ali da Inglaterra. Esse questionário ele foi construído alinhado com as orientações do GRI. Ele foi também assinado por outros investidores institucionais, como fundos de pensão, gestores de ativos, bancos, que também tinham interesse em coletar, em receber essas informações dessas empresas. Então, com essa carta firmada, foi enviada via correio para as empresas, né, as quais eles queriam esses dados, para suas devidas análises de investimento. Algumas empresas reportaram, outras não reportaram, e esse ciclo foi se repetindo anualmente. Então, cada ano que passava, mais e mais empresas reportavam o questionário do CDP e, ao longo dos anos, o CDP percebeu também que a gente não podia simplesmente focar somente em mudanças climáticas. Então, a gente expandiu os escopos dos nossos questionários para coletar dados de florestas, gestão de uso da terra, gestão de recursos florestais, segurança hídrica. Expandimos o escopo para coletar também informações de cidades e estados com questionários específicos para esse público, questionário que coleta as informações sobre a gestão municipal ou estadual, ambiental dos governos. E também a gente percebeu, aproximadamente ali já em 2010, a necessidade de coletar informações também de pequenas e médias empresas. Antes a gente coletava dados de empresas listadas em bolsa, empresas muito grandes, ou também empresas limitadas que eram muito grandes, que as respostas eram direcionadas para investidores. A gente percebeu que a gente precisava aumentar a capilaridade do reporte, ou seja, coletar dados das cadeias de fornecedores e empresas de menor porte. Então, foi criado o programa Supply Chain dentro do CDP, onde empresas normalmente muito grandes, né, com cadeias de fornecimento muito grandes, com dezenas de milhares de fornecedores, se filiavam ao CDP dentro desse membership de Supply Chain e podiam convidar os seus fornecedores críticos a responder os questionários, como eu mencionei. Então, foi um passo muito importante estratégico para o CDP, para dar mais robustez a esse sistema de coleta de informações e, literalmente, conseguir informações mais granulares, né, de empresas menores, que estão mais espaçadas, distribuídas no espaço, que muitas vezes, quando somadas, causam mais impactos do que as empresas grandes, que têm muito mais regulação, muito mais holofotes, e visibilidade, né? Quando elas fazem alguma coisa errada, no mesmo dia já sai na mídia, mas esse padrão não é visto também com as empresas menores, né, que muitas vezes a gente não conhece, mas que também, quando somadas, possuem impactos ambientais super relevantes. Então, com essa estrutura, como eu mencionei, o CDP ele vislumbrou, ele tem como visão uma economia próspera que trabalha para as pessoas e para o planeta a longo prazo. Isso porque as ações que são tomadas hoje, elas resultarão ali no futuro. Então, por isso a gente precisa mudar o mindset e olhar sempre para o futuro, deixar de olhar simplesmente para o curto prazo, né, as metas de curto prazo ali das companhias. Isso é uma grande mudança, mas a gente acredita que isso só será possível se a gente focar em investidores, nas empresas, nas cidades, nos governos, para a construção de uma economia sustentável através da medição dos seus impactos e atuando sobre a gestão e mitigação desses impactos. Então, o CDP acredita que por meio da nossa plataforma a gente consegue unir essa força de todos os stakeholders e fornecer ali insights para essas empresas agirem sobre os seus impactos. E por fim, os nossos objetivos como organização são bem difíceis, na verdade, mas a gente vai conseguir, que basicamente é reduzir as emissões de carbono global em linha com o caminho de 1,5 graus Celsius, o que foi firmado ali pelo Acordo de Paris. A gente sabe que acima desse aquecimento global, o planeta, né, ele pode apresentar diversas adversidades e inclusive afetar ali o equilíbrio planetário. Está afetando uma série de outros fatores, como serviços ecossistêmicos essenciais à manutenção da vida. E outro objetivo é a restauração da saúde dos ecossistemas. Tá bom? E para fechar a introdução, né, a explicação do pouco do CDP, abaixo do nosso título, da nossa logo, a gente tem 3 palavrinhas que dizem muito. Dizem respeito à nossa teoria da mudança, que é o Disclosure, Insight, Action. A gente acredita que por meio do ato de reportar, as empresas elas acabam coletando dados, conectando áreas dentro da empresa que nunca antes foram conectadas, e isso acaba gerando insights. Elas acabam usando os dados e gerando informações que vão ser reportadas, e esses insights eles podem servir para a tomada de ação. Então, é uma oportunidade que a empresa identificou,
que ela pode ser materializada, reduzindo então ali algum impacto ambiental. E uma frase muito famosa do William Edward Deming, é um economista, estatístico, matemático, que fala que o que não é medido não pode ser gerido. É uma frase que tem algumas polêmicas, né? Algumas pessoas são contra e tal, mas eu acredito que realmente em um mundo como hoje, que vivemos hoje, super globalizado, super complexo, com uma quantidade de dados quase infinita, quando a gente olha a granularidade ali de cada dado, então o que não for medido realmente será dificilmente gerido. Por quê? Porque a gente precisa tomar nossas decisões cada vez mais baseadas e fundamentadas em dados, informações. Caso isso não ocorra, a chance do risco e do erro são muito maiores. Espero que tenha ficado claro. Com certeza. E, Caio, para uma empresa que ela queira começar a reportar suas ações de sustentabilidade de forma sistêmica e enviar seus dados por CDP, como é que ela deve proceder e como é que ela deve fazer para daí começar a ter isso dentro do padrão de vocês e elas consigam dessa maneira acompanhar suas métricas? Excelente. Bom, para começar, todas as empresas reportam de forma voluntária. Nenhuma empresa é obrigada a reportar. A não ser que tenha alguma política no contrato de fornecimento de alguma relação cliente-fornecedor que obrigue ali o fornecedor a ter um reporte CDP. Mas em linhas gerais, as empresas podem reportar ao CDP de 3 formas. A primeira delas é a empresa recebendo um convite da nossa rede de investidores signatários. Essa empresa recebe o convite e automaticamente ela já vai poder acessar a nossa plataforma. Só para esclarecer também, o reporte ele é anual, tá? E funciona, ele fica aberto durante uma faixa específica no ano, tá? De abril a agosto, comecinho de agosto. O segundo meio onde a empresa pode reportar é recebendo uma solicitação direta de um cliente que é membro do programa Supply Chain. Então o cliente se filiou ao CDP e convida o seu fornecedor crítico. Esse fornecedor vai ter acesso ao questionário e vai poder reportar as suas informações pela plataforma do CDP. E o terceiro meio é reportando de forma voluntária. Então, sem nenhuma solicitação, a empresa entra em contato com o CDP e demonstra o interesse em reportar. Aí, ela terá acesso ao questionário e as suas respostas elas serão enviadas aos investidores signatários do CDP, poderão ficar publicamente disponíveis no nosso website e, claro, ela poderá compartilhar as respostas no website próprio da empresa, ou então até mesmo enviar para futuros clientes, os quais elas gostariam, né, de se tornar fornecedor dessas empresas. Legal, Caio. E Caio, essas empresas, né, você falou algumas formas delas enviarem essas informações, mas elas precisam de alguma tecnologia e como elas fazem, por exemplo, para saber como que foram as emissões de carbono ou algum dado de impacto e como que o CDP pode auxiliar as empresas nesse processo? Vocês têm algum braço de auxílio, né, de consultoria, de auditoria, enfim, como que funciona essa parte? Boa pergunta, realmente nós somos questionados bastante sobre isso. Muitas empresas recebem esse pedido de informação e nem sabem por onde começar. É um papel nosso instruir todas as empresas, fornecer todas as ferramentas, guias necessários. As empresas que começam a sua jornada na sustentabilidade, normalmente elas têm mais dificuldade porque não possuem uma área, né, uma equipe especializada, que é especialistas em gestão ambiental corporativa. Então aí já começa um desafio. Mas o CDP, obviamente, fornece todo o apoio necessário para essas pessoas. Em relação à tecnologia, não há uma tecnologia que seja fundamental para isso. Tá? Existem algumas ferramentas que auxiliam, por exemplo, na mensuração dos gases de efeito estufa. Aqui para o Brasil recomendamos sempre o GHG Protocol, que é uma ferramenta em Excel que facilita a vida das empresas, onde elas adicionam as informações, por exemplo, o quanto ela consumiu de combustível ou de energia elétrica na planilha de Excel, e a própria planilha já calcula e fornece o valor final. A gente, como CDP, compartilha essa ferramenta com as empresas, a gente instrui, a gente faz reunião com elas de forma 100% gratuita, a gente mostra para ela como preenche. A gente oferece durante o ano uma série de webinars também sobre o tema ou sobre outros tipos de mensuração ambiental. Então, esses são os meios, né, o suporte direto que a gente fornece via e-mail, via telefone, os nossos webinars. A gente grava também todos esses webinars e disponibiliza na nossa plataforma de ensino à distância, chamada CDP Education, que também ajuda as empresas a reportar, a criar suas estratégias de sustentabilidade, ou então a usar algumas ferramentas disponíveis no mercado. E por fim, tá, para fechar, o CDP também possui um programa muito interessante que chama ASP, tá, nas siglas em inglês, Accredited Solutions Provider. São os
provedores de solução acreditados do CDP, onde a gente atua como uma ponte entre quem necessita a solução e quem fornece a solução. Então, se uma empresa solicita para a gente uma consultoria ambiental mais especializada na empresa dela, a gente conecta essa empresa com uma consultoria ambiental credenciada pelo CDP. E aí, essas duas empresas continuam, né, o trabalho. Bom, e em relação ao tamanho dessas empresas, você até falou já um pouco disso, mas qualquer tamanho de empresa pode reportar suas emissões. E como é que você acredita que vai ser essa evolução desses frameworks até o ano 2030, por exemplo, quando a gente alcança a Agenda 2030, né, como um ano que a gente coloca como chave para o desenvolvimento sustentável? Ótimo. Não há uma regra para o tamanho da empresa, a não ser que seja, por exemplo, a empresa seja uma pessoa, trabalha na própria casa, com os equipamentos pessoais, né? Aí é um pouco mais difícil, mas desde empresas pequeno porte, micro porte, até o maior porte possível, elas podem reportar suas emissões, elas podem mensurar. É até interessante, pode até gerar alguns insights e oportunidades sobre a evolução das empresas de menor porte até 2030. Eu acho que realmente é uma tendência constante. A cada ano a gente vê um crescimento robusto no número de empresas que está reportando para o CDP. A gente tem uma média de crescimento em relação ao número de empresas reportando aqui na América Latina acima de 40% anualmente, o que demonstra também um certo crescimento em relação à pressão e ao engajamento sobre a maior transparência e reporte de dados ambientais. Eu imagino que essa tendência continuará forte, cada vez mais forte, né? Porque conforme a gente vai chegando na régua, as organizações tendem a correr mais atrás da tendência. Então, realmente, é uma tendência talvez linear, talvez no final seja um pouco exponencial, a gente não sabe, mas eu acredito que realmente até 2030 estaremos coletando mais de 100 mil respostas aí individuais de organizações no mundo. Bastante coisa, hein, Caio? É bem legal. Espero que todas as organizações estejam reportando. Eu tenho mais uma pergunta que me surgiu aqui, que a gente está falando do programa, né, aqui do ESG no agro. Como que estão as empresas do agronegócio? Elas estão reportando bastante esses dados de impactos ambientais? Elas têm procurado o CDP? E também em relação a essas métricas que vocês geram com essas informações, o que é possível essas empresas terem para poderem desenvolver um plano de trabalho em cima dessas métricas e irem melhorando sua performance no desenvolvimento sustentável? Em relação às empresas aqui do agronegócio do Brasil, a gente vê também um crescente aumento no número de empresas de alguns setores. Basicamente, as empresas do agro, elas são convidadas a reportar de acordo com a materialidade das suas atividades por os 3 temas, né? Os 3 temas ali de segurança hídrica, o questionário de florestas e mudanças climáticas são super pertinentes a essas empresas. Não significa que todas vão responder os 3 questionários, o questionário só de florestas é o mais aplicado, tá? Outras o de mudanças climáticas somente, mas o que a gente tem visto é que talvez, por enquanto, o nosso grupo de empresas que tem um pouco maior de dificuldade em reportar os seus dados ambientais por algumas falhas em relação a algumas métricas de monitoramento e rastreabilidade dos produtos. As empresas do setor agro aqui na América Latina e no mundo também, elas são mais convidadas a reportar o questionário de florestas. E, normalmente, o maior número de empresas convidadas são fornecedores dos membros do programa Supply Chain, que eu já mencionei também. Atualmente, esse programa é o que tem menos respostas. Por exemplo, enquanto aqui na América Latina, o de clima, a gente coleta aproximadamente 2.000 respostas de empresas. O de florestas, a gente acaba coletando em torno de 10% disso, em torno de 200 empresas. A gente possui uma taxa aproximadamente de 60% de resposta. Então, das 100% empresas que são convidadas, 60% responde ao questionário do CDP. A maioria é do Brasil, seguida do México, né, com 26% cada uma. E aí a gente tem outros países, né, empresas representando aí outros países da América Latina também. Em relação à amostra ainda dessas empresas do agro, a gente tem a maior parte dessas empresas sendo parte do setor da indústria de manufatura, seguida de produção de alimentos, bebidas e tabaco. E agricultura em geral. E basicamente em relação à performance dessas empresas, o que a gente tem visto é que elas ainda estão em uma fase inicial ali para a transparência. Então elas ainda possuem uma pontuação
baixa nos questionários do CDP, em média ali em torno de D ou C-, o que indica que a maioria dessas empresas ainda necessitam ser mais transparentes e completar o questionário em sua totalidade. Tá? Então, as empresas, por falta de técnicas ou métricas para coletar dados dentro das suas produções, elas deixam questões em branco dentro do CDP. Tá? Isso acaba demonstrando pouca transparência para suas partes interessadas. Como elas podem se beneficiar do sistema de coleta de informação, de reporte de informações que é o CDP, basicamente entrando dentro do ciclo, tá, do loop do reporte de dados pelo CDP, essa empresa ela vai se deparar já com um questionário que foi construído para servir como guia para a construção e estruturação da política ambiental dessa empresa. Então, como o nosso questionário ele foi construído, né, alinhado a diversos padrões internacionais, as empresas elas podem usar ali esses questionários como o esqueleto ali de uma estrutura de gestão corporativa. Tá, gestão ambiental corporativa. Isso é o que a gente tem visto em algumas empresas. Algumas empresas usam esse questionário como guia e usam os insights que esse questionário gera, tá, como uma forma de avaliação dos indicadores em uma série temporal interanos. Bom, sobre algumas métricas específicas para florestas, a gente pode ver que as metas elas são normalmente relacionadas à produção e consumo de commodities ou de recursos naturais sustentáveis. E a gente vê que muitas empresas ou não sabem reportar, tá, esse dado, ou elas realmente não possuem metas para aumento da produção ou consumo de matéria-prima sustentável. Tá? Isso eu estou falando em uma taxa aproximadamente de 61% das empresas que reportam ao CDP não possuem metas no momento. E aproximadamente 35% ali da nossa amostra do setor do agro reporta e possui metas relacionadas à produção e consumo de commodities sustentáveis. Eu só achei pouco o número de empresas que têm metas ainda baseadas nessas informações, né? Poderiam ser mais. Mas são grandes empresas, na maioria, né? Nos médios, pequenos, que é mais difícil de ter metas, eu imagino. Sim, total. Essa é uma grande assimetria de performance, né, ambiental que a gente vê no mercado. Por exemplo, as empresas que são listadas em bolsa, que respondem aos investidores, elas possuem práticas e métricas ali de gestão da sustentabilidade muito superiores do que as empresas de menor porte. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa amostra de empresas que são convidadas por investidores, que são grandes, elas já têm uma taxa muito superior a metas, por exemplo, de 80%. Quando a gente olha, a gente engloba, né, as empresas grandes e pequenas no mesmo bolo, e essa taxa já cai muito para 35%. Eu acho que no futuro não vai ser só o investidor, né? Provavelmente o financiador, outras coisas vão cobrar também, né? O banco que for dar crédito vai cobrar esse tipo de ação, e aí essas empresas também vão ter que começar a fazer isso de uma maneira mais completa, né? Sim, verdade. O custo para a transição no futuro será muito mais custoso, né? E é possível que seja até inviável, né, financeiramente para algumas empresas se adaptar no futuro. Bom, Caio, a gente está chegando no final do nosso episódio e para encerrar, a gente gostaria que você trouxesse algumas dicas, conselhos aos ouvintes, às empresas que queiram melhorar a maneira como elas estão reportando essas ações ambientais. O que você daria assim para encerrar como uma dica, como uma palavra do CDP para o nosso ouvinte? Perfeito. Então, eu gostaria de reforçar para todos os ouvintes, empresas que estão escutando, que o mundo já iniciou a transição para uma economia de baixo carbono, economia circular, bioeconomia. Isso não significa que todas as empresas já estão mensurando, reportando, sendo transparentes e agindo sobre seus impactos ambientais, ou até mesmo que todos os investidores, governantes, já saibam e já estão utilizando os dados ESG disponíveis no mercado para tomada de decisão informada. Ainda não é isso, infelizmente, ainda falta um longo caminho para concluirmos essa transição. Mas o que eu queria dizer também é que já está claro, e estamos vendo isso a cada ano, que é o aumento das empresas, investidores, cidades se engajando nessa luta, tá? E já estão colhendo benefícios dessas práticas. E aí, um apelo também às empresas que já estão adaptadas ou se adaptando hoje, já iniciaram essa transição dentro das suas estratégias de negócio, serão provavelmente as protagonistas do futuro, e já as empresas que não estão se adaptando desde já, tá? E acreditam que poderão manter os seus modelos de negócio
né, atuais, ambientalmente insustentáveis, né, sem internalizarem ou gerirem suas externalidades negativas, enfrentarão impactos inimagináveis, poderão inviabilizar as suas operações futuras. E da mesma forma, cidades, né, que não se adaptarem no curto prazo poderão se tornar inviáveis para suportar populações no futuro, por escassez hídrica, enchentes, ondas de calor, choques de abastecimento energético também. Uma recomendação é: comece desde já, mesmo que a sua organização não tenha todas as ferramentas, métricas, pessoal capacitado dentro da organização, comecem o reporte, né? Comecem a coletar as informações e a estruturar esse ambiente para reporte, coleta de dados e inteligência em cima de dados para gerar informações úteis para a própria empresa, para a empresa se tornar mais eficiente, com menos externalidades ambientais negativas, sociais também, e que aproveitem essa onda, essa transição da economia vigente para uma economia de baixo carbono da melhor forma possível, a qual ela tenha oportunidades ao invés de apenas riscos. Tá? E por último, para lidarmos com esses problemas ambientais que são super complexos, sejam eles relacionados à biodiversidade, segurança hídrica, mudanças climáticas, é que precisamos agir juntos, né, de uma forma multi-stakeholder, não apenas como cidadãos ou como funcionários de uma empresa, de uma determinada região ou país, mas sim como membros de uma comunidade global, uma espécie biológica única, maravilhosa, né, como nós, humano, cujas ações conseguem moldar e ao mesmo tempo destruir o nosso futuro. Né? Então, repetindo o que a gente diz também, né? A gente precisa agir de forma urgente, rápida, incessantemente, sem viés político, religioso, sem fronteiras, e devemos focar em ações em micro e macro escala paralelamente, em todo o planeta. Achei excelente seus comentários, Caio. Muito bom te escutar e ter essa visão, né, de integralidade, de que a gente realmente tem que começar a mudança, igual você falou, independente se tiver a pessoa mais especialista ou a melhor ferramenta, o importante é começar. Depois a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Queria agradecer a participação sua, Caio. Foi bacana a gente conversar com vocês. E quem tiver interesse, os nossos ouvintes, queiram reportar mais suas ações, busquem as empresas do CDP, busquem nos sites ou o Caio nas redes sociais. Também agradecer aqui aos patrocinadores que puderam proporcionar esse evento, SG na cadeia de valor do agronegócio, a Aster Máquinas e a SB Sustainable Business. A todos os nossos ouvintes também, muito obrigado. Até o próximo episódio dessa série. Bom, muito obrigado, pessoal, por essa iniciativa. Sempre bom passar um pouco dos nossos insights aqui do CDP, que a gente tem contato com muitos stakeholders. A gente está aqui para ajudar todas as empresas, organizações a passarem por essa jornada, essa transição da melhor forma possível, para que todos saiam ganhando. Contem com a gente. Muito obrigado, pessoal do Beabá da Sustentabilidade. Foi um prazer estar aqui e estamos à disposição também. Obrigado, Caio. De novo agradecendo a todos e lembrando que o próximo episódio dessa série será o episódio 3 sobre auditoria e verificação dos critérios ESG em uma cadeia de valor, onde falaremos com o SB Sustainable Business.